projeto do Brasil traz para esta noite um repertório selecionado de obras de compositores brasileiros escritas na formação de flauta doce e piano. O projeto do Brasil iniciou suas atividades em 2006 através da publicação de um catálogo. Com nossas pesquisas, publicamos também 2 álbuns de partituras e gravamos 2 CDs. Todo este material foi distribuído gratuitamente a universidades, conservatórios e escolas de música de todo o país. Além disso, o do Brasil realiza recitais didáticos, divulgando essa música e seus compositores. Abriremos hoje o nosso recital com uma obra recém-escrita ao duo, escrita pelo compositor Beethoven Cunha. Foi uma obra gravada em janeiro de 2021, no Cine Teatro Neninha Rocha, na Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia. Essa obra foi estreada num evento, numa palestra aos alunos da UFMG e gostaríamos de apresentá-la aqui e agradecer desde já ao compositor pela obra e pela parceria ao nosso projeto. Beethoven Cunha é pernambucano, nascido em 1978, maestro, instrumentista e compositor, grande músico que tem sido tocado e convidado para diversas atividades pelo Brasil e exterior. É um compositor com escrita bastante eclética, incluindo elementos tonais, modais e atonais. A obra 3 Miniaturas na Beira do Rio foi escrita em 2020 em 3 partes, que lembra a beira do rio Iguaraçu, na Parnaíba, litoral do Piauí, cidade para onde o compositor se mudou em 2017. A primeira, chamada Barcaças, está escrita em compasso de 5 tempos, com ritmo decisivo e apresenta um grande diálogo do piano com a flauta. A segunda, chamada Águas Tranquilas, tem o balanço das águas feito pelo piano, dando apoio harmônico para a melodia da flauta. A terceira, chamada Festa do Joca, possui ritmo bem brasileiro. É uma homenagem ao restaurante do Joca, um grande amigo do compositor.
Milani Cortes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1930. Considerado um dos mais notáveis músicos brasileiros, é certamente um dos compositores eruditos brasileiros mais tocados. Sua obra inclui aproximadamente 300 composições escritas à mão para várias formações e não está atada a um estilo específico de composição, sendo ele um experimentador guiado pelo seu gosto que se envereda por um caminho que desafia a classificação. Possui obras significativas para a flauta doce. A Romance, escrita em 2011 para flauta e piano ou flauta e cravo, será executada na flauta doce contralto junto ao piano. É uma obra que traz uma atmosfera muito agradável, com qualidades narrativas líricas e dramáticas. A história é apresentada em forma de poesia.
Amaral Vieira é de São Paulo, nascido em 1952. Compositor, pianista, musicólogo e pedagogo. É membro da Academia Brasileira de Música desde 1999. Muito tocado no Brasil e exterior, com grande carreira especialmente no Japão. Possui mais de 500 obras e possui um programa de música sacra chamado Laudate Dominum na Rádio Cultura FM de São Paulo. Romance foi escrita originalmente para oboé e piano, mas nos foi permitido tocar com a flauta doce. Assim, a versão com flauta doce foi catalogada como Opus 87A. O piano é muito bem trabalhado, escrito por um compositor pianista, e complementa ricamente a melodia da flauta. A linguagem harmônica dialoga com os elementos musicais do passado. A gravação dessa obra em nosso CD utiliza a flauta doce contralto. Como o piano possui uma escrita densa, optamos por trocar nessa apresentação e utilizaremos a flauta doce sopranino. Antônio Celso Ribeiro nasceu em 1962. Natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, é compositor e semioticista graduado pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Premiado em vários concursos internacionais de composição, suas obras são executadas por proeminentes grupos e intérpretes de vários países. Embora tenha explorado um amplo idioma musical, que vai das escalas modais e microtons, suas obras têm sido classificadas dentro da escola da nova simplicidade, sendo o maior representante dessa corrente na América Latina. Possui várias obras escritas para flauta doce, com diversas formações, sendo 6 obras escritas para flauta doce e piano. A obra Tria Arcane Antique foi composta em 2012 para flauta doce soprano e piano e está dividida em 3 partes. Foi inspirada pelos arcanos maiores do tarô egípcio e busca recriar, através do significado de cada carta, breves momentos musicais, plenos de dramaticidade e lirismo, com fortes cores neoclássicas. Sua estreia foi realizada pelo projeto do Brasil em 2013, em Ituiutaba, no 20º concurso de piano realizado pelo conservatório local.
Alfredo Vota Júnior é de Botucatu, São Paulo, nascido em 1980. Compositor e pianista, tem interesse pela música modal, minimalista e pela música sacra. Menta silvestris é um nome científico de uma planta e foi escrita em 2008 para flauta doce, tenor e piano, podendo ser executada por outra flauta e até mesmo pelo cravo. A obra tem uma alternância de compasso de 5 e 6 tempos. É tocada em non legato e o piano faz um acompanhamento do tipo ostinato a obra toda, e a melodia é intercalada entre a flauta e o piano. É uma obra que requer extrema concentração e entrosamento. Calimero Soares foi um grande amigo e incentivador do projeto do Brasil. Natural de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, nasceu em 1944 e faleceu em 2011 em Uberlândia, e nos deixou obras para diferentes formações instrumentais e vocais. Membro fundador da Associação Brasileira de Organistas, é considerado um dos melhores especialistas em órgão no Brasil. É um compositor contemporâneo com linguagem moderna. A Serenata número 3 foi escrita para oboé e piano, mas com indicação para ser tocada também na flauta doce soprano. Possui 2 seções. A primeira parte é calma, mais melodiosa e dramática. A segunda parte conta com um chorinho triste, faz uso de muitas síncopes e a flauta tem uma forte interação com o piano.
Calbenassi é do Mato Grosso, nascida em 1979. Compositor e flautista, trabalha também com a linguagem de sinais. Possui escrita contemporânea, explorando bem as possibilidades dos instrumentos. Em seus estudos, desenvolveu o sistema harmônico numerológico pitagórico, que serve de base para a composição musical. Filhos de Ninguém é uma obra escrita ao Duo Brasil datada de 2011 e possui uma participação especial de um narrador. Dividida em 3 partes, o texto trata de um tema bastante atual, que é a desigualdade social. A primeira parte, a criança negra. A segunda, a criança branca. E a terceira, a criança amarela. A introdução de cada pequeno texto tem como fundo sempre a mesma melodia, tocada de forma maquinal pelo piano. Agradecemos a participação da atriz Luana Rodovalho pela narração da obra que aqui apresentamos. Eram 3 crianças. A primeira era negra. Franzina, maltrapilha e suja. Perambulava pelas ruas da cidade. Com apenas 7 anos de idade, chorava a triste sorte de ter sido abandonada. Abandonada, perambulava, suja, cidade negra. Franzina, sorte, maltrapilha. Negra. Eram 3 crianças. A segunda era branca. De igual sorte, impregnada, enrolada em jornais, a dor do frio já não sentia. Sentia não já frio, dor a jornais, enrolada, impregnada, sorte igual de. A segunda era branca, branca era a segunda. De igual sorte, impregnada, enrolada em jornais, a dor do frio já não sentia. Eram 3 crianças. A terceira era amarela. De fome, desnutrida, não se sabia de onde viera, muito menos quem era. Não se sabia de onde viera, de fome, desnutrida, muito menos quem era. Uma coisa elas tinham em comum: dormiam ao relento, debaixo do céu que era o seu teto. Elas não tinham um ponto certo, porque elas não tinham um lar.
Las Ilusiones de um Pobre Guardador de Ansarinos é também do compositor Antônio Celso Ribeiro. Foi escrita em 2018 para flauta doce sopranino e piano. Dedicada ao Duo Brasil, teve estreia realizada em 2019 no segundo Inflado, Encontro de Performance de Flauta Doce de Uberlândia. Obra curta e inspirada em uma canção da Renascença que fala sobre um guardador de gansos que, possivelmente apaixonado, trata-os como se fossem vacas, levando-os para o rio como se estivessem indo para o pasto, e os gansos voam para longe ao sabor do vento.
Michel Schaer, compositor e regente paulista, nascido em 1957. A obra Circus Brasilis foi escrita para flauta doce, baixo e piano. Esta obra tem um apelo político. Foi escrita em 2017, logo após o momento histórico do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A obra reflete o sentimento do compositor no sentido em que viu o país dar um passo à frente e vários para trás. Ele demonstra esse sentimento nos elementos de composição como o uso da tonalidade, atonalidade, politonalidade e serialismo, além da repetição de células melódicas do hino nacional brasileiro. Utiliza também elementos de trechos da obra Pagliacci, de Leoncavallo, compositor italiano do final do século XIX, que tem como personagem o palhaço e que faz alusão ao circo, que dá o título desta obra. Hoje realizamos a estreia dessa obra, que foi composta por um pedido do Brasil, pois não tínhamos obras escritas nesta formação que utilizasse a flauta doce baixo. Registramos aqui nosso agradecimento ao compositor e parceiro de nosso projeto, Michel Schaer.
Sandra Moore é natural de Santa Cruz do Sul e nasceu em 1978. Pianista, compositora e arranjadora, obteve o título de bacharel em piano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2002. Conta com mais de 100 obras escritas em seu acervo. Dança de Negros foi escrita em 2004 a pedido do aluno Cássio Capone, para ser tocada como bis no seu recital de formatura. É uma obra animada e bem rítmica. Traz um elemento surpresa em um pequeno trecho da peça, fazendo uso das flautas doces soprano e contralto, produzindo uma sonoridade muito interessante. Boa noite a todos, chegamos ao fim do nosso concerto e espero que vocês tenham gostado. O Duo Brasil fica honrado em participar do primeiro encontro de flautas doces de Uberaba. Agradecemos imensamente ao Morleno e sua equipe que nos convidou para integrar o projeto Articula, possibilitando a divulgação do trabalho do Duo Brasil. Esse ano, o Duo irá gravar um novo CD com obras escritas e dedicadas a nós, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia. Em breve, vocês poderão conferir esse novo trabalho. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do material publicado, pode entrar em contato através dos nossos e-mails e pelo nosso site. Agradecemos também à Secretária de Cultura de Uberlândia, Mônica Debes, e aos funcionários da Casa da Cultura, que cederam espaço para a gravação desse concerto. Um grande abraço a todos do Projeto Duo Brasil.